Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Vou falar algumas coisas com relação a elementos da teologia sistemática e teologia bíblica. Particularmente, quando comecei a estudar a teologia, e durante 4 anos, eu fui muito inclinado para a chamada teologia sistemática. Mas acontece que na teologia sistemática há, sim, essa sistematização. Muitas vezes vai representar o espírito da época, ou seja, das pessoas que escreveram naquele período, a compreensão, de modo que mais tarde eu fui tendo um acesso maior às línguas originais, o grego e o hebraico. Por sua vez, fui estabelecendo uma certa afinidade com a teologia bíblica. De modo que eu considero sim importante a teologia sistemática, porém caminho atrelado à teologia bíblica, porque para mim vai unir o útil ao agradável e vai somar, ao invés de dizer se uma é melhor do que a outra, não vai ficar nesse embate, nesse entrave, pelo contrário, vai poder juntar as coisas e tentar trazer algo realmente satisfatório para a nossa compreensão em relação à palavra de Deus. Quando você vai para a teologia sistemática, via de regra, os estudiosos, as pessoas que são inclinadas para o espírito da época, a compreensão daquele exato momento, vai dizer muitas vezes, por exemplo, que quando no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus, e vão colocar aqui Espírito de Deus sendo igual a Espírito Santo. É bom que se diga que a palavra Espírito Santo só ocorre 3 vezes em o Antigo Testamento. Ainda assim, a compreensão do Espírito de Deus, ou o Espírito do Senhor, como Espírito Santo de Deus, foi um desenvolvimento, entendendo que a revelação é progressiva, mas isto a partir de 800 anos antes de Cristo. Depois de Isaías, portanto, que foi havendo essa concepção. De modo que, quando se falava em Espírito de Deus no Antigo Testamento, principalmente no livro de Gênesis, qual era a concepção da época? Primeiro, que eles não conheciam a terceira pessoa da Trindade como nós nos referimos, porque a revelação é progressiva e a gente vai ver no Novo Testamento luzes sobre a pessoa do Espírito Santo. Mas acontece que quando eles liam, ou melhor, ouviam esta expressão, o Espírito de Deus ou o Espírito do Senhor, a ideia é de que Deus estava agindo. O Espírito de Deus representa Deus em ação. E Deus age através de quê? Ou de quem? Através do seu Espírito. Logo, o Espírito de Deus no Antigo Testamento é distinto de Deus, porém procede dele. E Deus vai fazer as suas obras, os seus feitos através do Espírito de Deus. Dito de uma forma mais resumida, quando você lê a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus indicando aqui que pairava sobre a face das águas. Esta, esta palavra pairava não corresponde, vou dizer assim, eh, adequadamente com a palavra que nós encontramos no hebraico, que está aqui ao lado, porque a ideia não é bem pairar, é que agitava sobre a face das águas, porque vai fazer coro com o vento de Deus ou o sopro de Deus. Porque é isto que a gente vai ver aqui, ó. Veruach, Veruach Elohim, ou seja, o sopro de Deus ou ainda o vento de Deus. Porque Ruach, a ideia principal, é justamente sopro, por sua vez, vento, e alguns vão traduzir como Espírito de Deus, mas, repito, quando eles ouviam isto, eles tinham aquela noção de que Deus estava agindo. Quando uma pessoa fala
que Espírito Santo, naquele período, repito, eles não tinham esta concepção. Isto é coisa nossa. Eu afirmo categoricamente que tanto Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, toda a Trindade, a Trindade estava envolvida no ato da criação, sem sombra de dúvida. É um conceito que pode ser trabalhado e ampliado, principalmente à luz do Novo Testamento. Mas a gente não pode, por exemplo, começar a colocar os carros na frente dos bois. Por causa de quê? A revelação é progressiva e lá em o Novo Testamento, Deus vai jogando mais luzes sobre vários assuntos e as concepções vão sendo aumentadas ou ainda ampliadas. E tem outra coisa, quando a gente vai para o Salmo, por exemplo, de número 33, eu vou buscar aqui para que você possa entender o que eu estou dizendo, no Salmo 33, no versículo de número 9. Olha o que nos diz a palavra de Deus. O salmista, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer: pois ele, numa referência a Deus, pois ele falou e tudo se fez. Ele mandou e logo tudo apareceu. É isto o que nos diz a palavra de Deus, ou seja, Deus fez tudo pela sua palavra, pois ele falou, isto é, utilizou a palavra e tudo se fez. Essa concepção é do Antigo Testamento. Deus cria pela sua palavra. Em o Novo Testamento, há um capítulo de número 11 do escritor aos Hebreus, que eu vou apresentar para vocês, que vai também jogar luz, capítulo 11, versículo de número 3, porque diz assim: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. O termo hebraico, nesse caso, no Antigo Testamento, é davar. Pela palavra de Deus, pelo davar de Deus, que foram feitas todas as coisas. Naturalmente que você está lembrando que João, capítulo de número 1, a partir do texto grego, deixa eu colocar aqui, vou colocar, fazer a comparação do texto grego para que você possa também visualizar, diz que Jesus era o Logos. Eu sei disto. Jesus realizou a obra da criação. Nós temos aqui o informe da parte de Deus de que Jesus era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Mas o foco de João era falar sobre o Logos, isto é, a palavra que uma referência a Cristo Jesus. Ele não menciona aqui o Espírito Santo, porque o foco dele é outro. Mas como eu mencionei, quando a gente entende que nós temos um único Deus e existindo em três pessoas distintas, pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, logicamente que a Trindade toda estava envolvida no ato criativo. Mas aqui nós temos o foco. De modo que a gente vai observar, então, que há algumas nuances que você precisa ler na perspectiva do Antigo Testamento, ler depois na perspectiva do Novo Testamento, e, sobretudo, com relação à pessoa de Jesus, porque eu entendo que Jesus é a chave hermenêutica, isto é a chave de interpretação para conhecer melhor a Bíblia como um todo. Vou voltar ao texto de Gênesis, porque no capítulo 1, lá no versículo 26, tem uma expressão que é mal compreendida por causa de quê? A gente tem uma dificuldade muito grande no tocante à língua portuguesa. Eu costumo dizer que a língua portuguesa é muito maltratada. Mesmo sendo nativos, falantes desta língua vernácula, mesmo assim, a gente atropela muito, maltrata, enfim, faz horrores com a língua portuguesa. A nossa língua
que é chamada de língua do coração. Não deveria ser assim. Eu sei que ninguém vai falar tão bem o tempo inteiro, sequer um professor de português vai ser impecável na pronúncia, embora exista aqui ou acolá professores de português que não cometem, vou dizer, erro grosseiro, naturalmente, na fala, porque uma coisa é a fala, outra coisa é a escrita. Mas todo professor de português, ou seja, que estuda letra, que fez letra, ele vai saber justamente as questões das concordâncias, dos gêneros, dos casos que são aplicados, etc. e tal. Então, uma coisa é a escrita. E quando a gente vai para a escrita, quando diz aqui que, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, nós temos aqui o verbo fazer, né, que é fazer, e está aqui, façamos. Aqui, meus irmãos, é o verbo coortativo. O verbo coortativo existe na língua hebraica, existe também na língua portuguesa. Nos meus tempos de escola, eu não me recordo de professores falar sobre o verbo coortativo, eu não me recordo de ouvir falar de verbo jussivo, mas são verbos existentes na nossa língua portuguesa. Mas eu quero mostrar que o desconhecimento gramatical, quer da língua vernácula, no nosso caso, a portuguesa, quer da língua hebraica, faz com que a gente venha incorrer em erro. Eu creio piamente na Trindade. A palavra, inclusive, não se encontra na Bíblia, da mesma forma que você não vai ter essa sentença, Escola Bíblica Dominical. Você não encontra sequer a abreviação EBD na Bíblia, correto? Mas o princípio bíblico, no sentido de estudo, de você se dedicar ao ensino, etc. e tal, é bíblico. Da mesma forma, não temos a palavra trindade na Bíblia, mas o conceito trinitariano existe sim e apresenta a Deus como um único Deus, não são três deuses, nós não adoramos três divindades, pelo contrário, no único ser de Deus, ele existe em três pessoas distintas e coexiste e há uma harmonia entre as pessoas da Trindade, mas repito, nós só adoramos a um único Deus. A gente faz coro tanto com o Antigo Testamento, bem como com o Novo Testamento, que também vai falar sobre adoração a um único Deus. Embora Deus seja triuno, porque ele se revela dessa maneira, ele vai se apresentar deste modo. Não tem o termo trindade, mas o conceito, como eu disse, é bíblico, é neotestamentário, inclusive. Mas voltando aqui, esse façamos nada mais é do que o verbo ortativo. Isso demanda tempo para a gente explicar, até porque as pessoas não são muito apegadas ao verbo, que é verbos regulares, irregulares, verbos jursivos, verbo cortativo, é para quem gosta. E eu, particularmente, tenho apreciado a gramática da língua portuguesa já há muito tempo, e atualmente, como aluno de letras, eu faço licenciatura. Eu estou cada vez mais e mais admirado com a nossa língua e eu entendo hoje melhor o porquê que a Clarice Lispector, mesmo não sendo brasileira, ela se tornou uma amante da língua portuguesa. Que coisa maravilhosa é ter pessoas que amavam ou amaram profundamente a língua portuguesa e de modo que acabou de uma forma direta, não indireta, mas de uma forma direta impactando e servindo de incentivo com relação à minha pessoa para estudar letras, o qual eu faço atualmente. Eu fiz minha graduação em teologia, fiz pós-graduação na área do Novo Testamento, do Antigo Testamento, fiz outras pós-graduação, eh, inclusive pelo MEC, ou seja, por instituições credenciadas pelo MEC, mas eu percebi que faltava alguma coisa. E entre tantas ciências, tantas disciplinas, eu falei, eu vou optar por letras, porque ler é o melhor caminho para novas descobertas e a gente aprende muito, mas eu quero mencionar que aqui é um verbo, sem dúvida alguma, coortativo. Alguém vai trabalhar aqui a questão
do plural majestático, etc e tal, mas se a gente se aprofundar, a gente vai ter condições realmente de compreender o texto a partir do próprio texto e contexto, do contexto imediato, levando em consideração como é que as pessoas que ouviam o texto, lembrando que tinha essa questão de oralidade, e não havia, durante um período, isso, a escrita, daí é chamada de pré-história, e houve essa oralidade, as pessoas iam contando vários conceitos, várias coisas acerca de Deus, do Criador, e depois, com a escrita, eles colocaram isso não no papel, não numa celulose, mas nos manuscritos, nos pergaminhos, por sua vez, etc e tal, e por aí vai. Mas o que a gente observa? Que eles eh, liam isto e diante das pessoas, as pessoas ouviam, e ao ouvir as pessoas certamente ficavam impactadas, mas elas ficavam cientes. Primeiro, de que Deus fez tudo pela sua palavra, eles não compreendiam ainda a pessoa do Espírito Santo, conforme nós concebemos, e tampouco eles compreendiam que aqui e disse, Deus, façamos o homem, uma referência à Trindade. Uma boa parte das teologias sistemáticas, elas caminham nessa direção. Eu não faço coro com elas, porque eu penso que é necessário estabelecer uma teologia bíblica a partir das línguas originais, sem essas influências do tempo e da época, como resultado de uma ignorância, isto é, de um desconhecimento, inclusive linguístico, e a gente trabalha isso de uma forma muito tranquila e sempre dá glória tão somente a Deus. Deus fez, Deus fez todas as coisas? Sim, fez todas as coisas. E se você perguntar, a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo estava na criação trabalhando. Estava nesse ato criativo, sem dúvida alguma. Mas em cada texto, aqui não está falando sobre Trindade, você não vê Trindade sendo abordada, como de fato eu disse que sequer tem um termo Trindade. Mas tem esse conceito bíblico da Trindade, sim, principalmente no Novo Testamento. Já lá em João, como a gente apresentou, fala que Jesus estava com Deus, o Verbo era Deus, mas não fala nada sobre o Espírito Santo. Quer dizer que o Espírito Santo não estava com Deus, não era Deus, etc e tal? Nada disto. Porque a gente vai ver lá em Atos dos Apóstolos, quando Pedro fala que não mentistes aos homens, mas a Deus, ele está se referindo ao Espírito Santo. Mentir ao Espírito Santo é igual a mentir a Deus. Além de que, nós temos a Trindade, o batismo sendo depois feito, sendo efetuado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos em pé de igualdade, cada um agindo de uma forma funcional e funcionalmente, por exemplo, o Filho submete-se ao Pai e etc e tal, mas a gente sabe que na questão de essência são iguais, porque são Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo são Deus. Repito ainda, um único Deus. E isso é para mostrar que existem nuances no grego, no hebraico, que deve ser levado em consideração. E todo material de teologia sistemática, por melhor que lhe pareça, precisa ainda passar pelo crivo das escrituras. Ah, você prefere teologia sistemática ou teologia bíblica? Sem dúvida alguma, opto pela teologia bíblica. Porém, a teologia sistemática me ajuda bastante, porque sistematizou, já separou por assunto, e eu posso, a partir dessa sistematização, começar a trabalhar os temas, mas sempre a partir das escrituras. Nem sempre as ideias que eu tenho, inclusive como o espírito da minha época, correspondem com a verdade bíblica, porque a gente precisa ver muitas coisas para ver se faz sentido com o que a Bíblia diz. E a gente só vai poder realmente comparar se a gente trabalhar com as línguas originais ou se não tendo materiais exegéticos. Uma coisa é ter um material de cunho devocional, outra coisa é ter um material de cunho exegético. E entre os dois, você vai dizer quais são os mais importantes. Bora, depende.
Se você é um iniciante, você quer é, ter essa pegada mais de cunho piedoso, devocional, você pode sim fazer e utilizar é, o comentário devocional. Agora, se você quer ter uma vida também piedosa, temente a Deus, porque você está apegado à palavra de Deus e à verdade de Deus revelada devidamente nas Escrituras Sagradas. Se você quer realmente ver o que Deus diz e extrair através de uma exegese, que é algo muito mais complexo, porém necessário e importante, imprescindível, aí sim você vai ter uma vida de devoção, uma vida de piedade, uma vida de apego pela palavra, pela verdade divina revelada, mas através de recursos exegéticos que são essenciais para todo estudante, e principalmente pessoas que estão à frente da igreja. A gente não pode adentrar nesse meandro de estudo como se fosse um playground, como se fosse um jardim de infância. Nada disto. A gente precisa levar com seriedade e entender que é necessário sim usar todas as ferramentas necessárias disponíveis para chegarmos a uma conclusão, desde que esta esteja alinhada com o ensino geral das Escrituras, que é naturalmente um outro assunto para um outro vídeo, portanto. Deus abençoe, fique com essas palavras, com estas observações. E se você não entendeu algumas coisas que foram ditas, porque você sempre ouve batendo as mesmas coisas naquela mesma tecla o tempo todo, o tempo inteiro, antes de dizer discordo, você pode, por exemplo, deixar um comentário que, na medida do possível, quando eu puder, eu vou sim responder, que é na forma de um vídeo, preferencialmente, para lhe ajudar, para esclarecer, tá ok? Então fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.